Dando continuidade à lei de Hooke, vamos resolver agora um exercício que envolva força elástica. Bom, vamos imaginar esse bloquinho de massa M aqui, né, presa a essa mola sobre um plano inclinado. Bom, uma extremidade da mola, logicamente, está presa ao bloquinho e a outra à parede. E esse meu sistema aqui está em repouso, o bloco está paradinho aqui. Então, o bloco tem massa de 20 kg, a aceleração da gravidade consideramos 10 e o coeficiente de atrito da rampa igual a 0,4. Nós vimos lá no vídeo anterior, né, que a minha força elástica, né, devido à terceira lei de Newton, ela vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentido contrário daquela força externa que puxava o bloquinho. E nós vimos que aquela força externa, o produto era igual ao produto da constante elástica da mola vezes o deslocamento sofrido pela mola. Tá certo? Então a gente pode escrever que o nosso vetor força elástica é igual a menos K vezes X, ou seja, a constante da mola vezes o deslocamento dela sofrido. Tá certo? Bom, como o bloco está parado, se envolve um problema de primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz que todas as forças, ou melhor dizendo, somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo, que é a minha força resultante, tem que ser igual a zero, né? Ou seja, como essa força resultante está sobre um plano, né? Então, essa força resultante teria dois componentes. A componente FRX, que vai ser o somatório de todas as forças ou componente de força sobre o eixo Y, e a FRY, que vai ser o somatório de todas as forças ou componente de força sobre o eixo Y. Tá certo? Então, para que esse vetor força resultante seja zero, esse FRX tem que ser igual a zero e o FRY também tem que ser igual a zero. Bom, já tracei aqui, né, meus eixos X e Y, né? O eixo Y sempre perpendicular à superfície, o eixo X sempre na direção do deslocamento, né? Esse corpinho deslocou, né? Essa massa aqui deslocou do ponto X0 ao ponto X1, né? Ponto X0, ponto de relaxamento da mola, tá certo? Parou aqui. Vamos plotar nossas forças, né? Então vou ter a força normal, né, ao longo do eixo Y e sempre perpendicular à superfície. Vou ter a força peso sempre apontando para o centro da Terra, a força de atrito, que é uma força inerente, né, dessa interação entre as duas superfícies, ou seja, a superfície do bloco e a superfície da rampa, e a força elástica, né, a força na mola. Bom, vamos trazer esses eixos para cá. Vamos colocar ele assim, dessa forma, que fica melhor de visualizar. Bom, se aqui é 30, esse ângulo de afastamento da força peso em relação ao eixo Y também é 30, né? Porque à medida que se aumentar ou diminuir esse ângulo, essa força se aproxima ou se afasta. Bom, a força peso, logicamente, né, ela vai ter a componente dela aqui, Px, né? E essa componente dela aqui, y, né? Está descrito aqui. Bom, aqui é Px, logicamente, aqui eu posso transportar esse vetor, né? Ou essa componente para cá, ou seja, esse módulo de Px é igual a esse tamanho aqui. Então, vou ter esse triângulo retângulo aqui. Então, vejo que cosseno de 30, né? Vai ser quem? Cateto adjacente, né? Que vai ser Py sobre a hipotenusa, que é P, né? É a hipotenusa. Então, Py vai ser P cosseno 30. A mesma coisa aqui. Seno de 30 vai ser quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser Px sobre P, né? Que Px é P seno de 30. Bom, então eu tenho aqui que para esse vetor aqui, a resultante ser zero para obedecer a primeira lei de Newton, então meu FRX, né? As forças que atuam sobre o eixo X tem que ser zero. Então, vou ter aqui, ó, Px, né? Passei aqui, ó, força de atrito e a força elástica, né? As duas estão na mesma direção e sentido. Vai ficar menos, né? Está para o lado negativo de X. Menos a força elástica, menos a força de atrito. Isso tem que ser igual a zero. É a componente em Y, né?
vai ser quem? A normal menos a componente PY. Normal menos a componente PY. Tá certo? Bom, daqui eu já posso dizer, né, como isso aqui como isso aqui também tem que ser igual a zero, né? Então daqui eu já posso tirar que a normal vai ser igual a PY. Tá certo? Bom, vou escrever com a caneta azul, que a caneta branca está acabando. Então vamos trazer isso para cá. Então vamos abrir isso aqui. Aqui vai ser P seno de 30, né? Px menos a força elástica, né? Que vai ser Kx menos a força de atrito, que vai ser a normal vezes o coeficiente de atrito. Como o bloco está parado, esse coeficiente de atrito é estático. E aqui eu tenho a normal, que vai ser igual, né? Py vai ser P cosseno de 30 graus. Bom, vou substituir aqui. Então, aqui vai ficar P seno de 30 graus. Vou passar esse termo para cá, né? Menos coeficiente de atrito, P cosseno de 30 graus. Vou passar o Kx para lá, igual a Kx. Então, temos essa equação. Então, a partir dessa equação aqui, o que o exercício, na verdade, quer é que tu calcule aqui o coeficiente, ou seja, o K da mola. Tá certo? Então, vamos calcular o K da mola, porque nós temos o peso, né, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu sei que isso aqui vai ser 200. O seno de 30, quanto é? Está aqui. Ah, botei aqui em cima, é igual a meio, né? Vezes meio, menos o coeficiente de atrito está aqui, 0,4, né? Vezes o peso, né? Isso aqui vai multiplicar aqui, né? Vezes o peso, que é igual a 200, vezes 0,86. O X, ela deslocou aqui, ó, de 1 metro, né? Ela deslocou da posição x0 até x1, o problema dá o quê? 1 metro de deslocamento. Então, isso aqui vai ser igual a o X. O K. Bom, fazendo essas contas aí, ele vai obter que o K da mola vai ser igual a 30,2 Newton por metro. Tá certo? O que isso está me dizendo? Que para eu distender, ou seja, esticar essa mola de 1 metro, eu vou precisar de uma força, né, de 31,2 newtons. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a aplicação do problema, né? Me sigam lá na minha página do Facebook. Ou melhor, se inscrevam lá na minha página do Facebook e me sigam aí no TikTok. Tá certo? Isso aqui só foi um exercício, né, para vocês verem como é que se aplica, pode se aplicar também a força elástica. Joia? Então, não esqueçam de me seguir aí no TikTok, me sigam e se inscrevam lá na minha página do YouTube. É só apertar esse playzinho aí na minha bio que você vai ser direcionado para ela. Tá certo? Obrigado aí.